Olá, crianças! Tudo bem? Hoje é dia de história. Pegue todo o seu material, vai lá para o seu cantinho de estudo e fiquem muito atentos. Hoje nós vamos estudar sobre a escravização dos africanos. Abra o seu livro de história na página 106. Vamos acompanhar a leitura? Entre os séculos 16 e 19, milhões de mulheres, crianças e homens africanos foram trazidos à força da África em navios negreiros. Essas pessoas não eram escolhidas ao acaso. Muitas delas exerciam atividades em seu lugar de origem. Eram ferreiros, carpinteiros, agricultores, entre outras profissões. Nessas viagens, os africanos eram submetidos a condições desumanas. Eram transportados acorrentados no porão dos navios e muitos morriam durante a travessia do oceano, por doenças, fome e sede. Ao desembarcar nos portos das áreas coloniais, essas pessoas eram vendidas a proprietários de terras, que as escravizavam. Os escravos eram obrigados a trabalhar para esses proprietários sem direito à remuneração e em péssimas condições. Inicialmente, os escravizados foram levados para trabalhar nos engenhos de açúcar, mas também na mineração e mais tarde na cultura do café. No período de crescimento das lavouras cafeeiras, o tráfico africano escravizado se intensificou. Mas os escravizados nunca aceitaram passivamente a escravidão. Pequenas revoltas, ataques a feitores e mortes eram comum. Aí mesmo na página 106 tem uma litografia do mercado de escravos. Provavelmente essa litografia não cita lugar, mas acontecia em diversos lugares do nosso país. Pode ser que tenha sido até no Rio de Janeiro, ali no centro do Rio de Janeiro. Mas aqui não diz se foi isso, tá? Ela foi feita, no ano de 1835. Na página 110, fala um pouco sobre essa travessia do Atlântico, como era feita essa viagem. Em diversos portos ao longo da costa africana, a prática de escravizar inimigos de guerra já existia entre os povos que ali viviam. No entanto, os europeus transformaram esse costume em uma atividade comercial, pois esses escravizados passaram a ser vendidos. Os escravizados eram trazidos para o Brasil e desembarcavam principalmente no porto do Rio de Janeiro ou de Salvador. Lá mesmo eram vendidos a colonos e levados à força para os locais de trabalho. Pessoas de todas as idades eram obrigadas a embarcar nos navios negreiros. O trajeto de navio pelo Oceano Atlântico era realizado em péssimas condições e muitos não resistiam à viagem. As más condições dos navios facilitavam a propagação de doenças, causando muitas mortes. Por isso, esses navios também ficaram conhecidos como tumbeiros. Olha só, então eles eram navios negreiros e também eram conhecidos como tumbeiros, numa referência a tumbas, onde as pessoas mortas eram depositadas. O comércio de pessoas escravizadas enriqueceu muitos comerciantes portugueses e também africanos de diversas partes da África, que viviam do tráfico. Aqui tem uma gravura sobre essa parte do navio, né? Eles vinham no fundo do porão. Eles não vinham num cruzeiro assim, em navios, dando adeus, né? Como um filme, não. Eles vinham lá no fundo mesmo do porão do navio, onde geralmente ficava também essa parte da alimentação. E como diz aqui o texto, não era nada muito higiênico, né, gente? Então vocês imaginem lá. Agora vocês vão fazer a página 108 e a página 109. Na página 108 há um texto, é um relato, conta a história dos africanos escravizados no Brasil.
É uma avó que conta essa história para o seu neto. Aí na página 109, a letra A, a letra B e a letra C são perguntas referentes ao texto. Já o número 2 diz assim: um dos maiores símbolos da resistência à escravidão na história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a abrigar quase 20.000 africanos fugidos dos maus tratos. Localizado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, Palmares foi formado no século XVI por escravos que trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar da região. Zumbi dos Palmares, representado na imagem ao lado, foi o último líder desse quilombo. Logo em seguida diz, em grupo, não, a gente não pode fazer em grupo. Iremos fazer individualmente. Façam o que se pedem. O que vocês irão fazer? Eu quero que vocês apresentem um trabalho sobre o Quilombo dos Palmares no vídeo. Vou contar toda a história? Não, tem que ser curtinho, porque vocês sabem que o WhatsApp, ele não vai aguentar, né, se for muito longo. Então, vocês vão me contar quem foi o Quilombo dos Palmares, tá bom? Vai usar a criatividade de vocês. Se vocês quiserem colocar um cartaz, ótimo. A figura do Quilombo dos Palmares, ótimo. Tia, para entregar hoje? De jeito nenhum. Hoje é dia 10. Vocês só vão apresentar isso para mim no dia 17, tá bom? Então, dia 17, quando a gente entrar em aula aqui, que a tia falar, oi, vamos começar a nossa aula, já vai começar a colocar, tá bom? A tia está anotando o nome de todos aqueles que fazem as tarefas. Tem muita criança colocando no privado, mas a tia anota mesmo assim, tá bom? Tô anotando os nomes, tô corrigindo. Se tiver dúvidas, pode falar com a tia, tá certo? E se tiver dúvidas, entre em contato. Não deixa de entrar em contato, não. Não deixa a gente sem falar, não, porque, ó, morro de saudades. A gente quer que isso passe logo, não é mesmo? Para a gente poder se ver, se abraçar e contar histórias. O que não vai faltar são histórias. E você vai me contar tudo que você aprontou nessa quarentena. Aprontando um pouquinho, não é? Então, ó, tchau, tchau. Até a próxima!